Uma cidade sustentável, para mim, é uma cidade inclusiva. Para mim, uma cidade sustentável, legal de se viver, seria uma cidade onde eu não preciso ficar me locomovendo o tempo todo. Uma cidade que tem tudo perto. Uma cidade sustentável, bacana de se morar para mim, assim, tirando a parte da qualidade de ar, de água, da parte física ou até política, seria um lugar mais comunitário mesmo. Eu acho que esse senso de fazer parte de uma comunidade é uma coisa que me faz falta hoje em dia. Eu acho que a cidade sustentável, ela tem que pensar em cada indivíduo. Ela tem que pensar na criança, no idoso, tem que pensar no animal. E que eu acho que poderia resolver vários problemas, ou pelo menos minimizar alguns desses problemas que a gente tem de transporte, de segurança. Se a gente conhecer a nossa comunidade, a pessoa que está do nosso lado, eu acho que facilitaria essa comunicação e a qualidade de vida melhoraria. Uma cidade que eu conheça as pessoas e que as pessoas sejam amigas, assim, se conheçam, você pode pedir uma ajuda, para mim seria isso. Também conviver o meio ambiente, as pessoas, os animais, todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo com respeito. Acho que isso, para mim, seria o ideal. A gente percebe que a gente tem um padrão de ocupação humana que, infelizmente, é um padrão que vem se repetindo em todas as cidades do Brasil e que é um padrão que repete os grandes erros das grandes cidades. Então, se a gente pegar um recorte de um bairro, de qualquer lugar aqui de Jacareí, a gente não vai saber se esse bairro é um pedaço de Jacareí ou de São Paulo. Então, infelizmente, eu vejo que a gente repete esse padrão e é um desafio muito grande fazer a reversão, porque passa não só por aspectos de tomadas de decisão políticas, técnicas, mas essencialmente econômicas, sociais e culturais. Eu acho que esse é um ponto muito forte, né? O desafio cultural de como que a gente ocupa os espaços. Quais alternativas que eu enxergo, né, para que a gente tenha um urbanismo mais amigável e mais saudável. Hoje tem se falado muito de cidades caminháveis, que é justamente repensar esse modelo que no Brasil nós replicamos do urbanismo norte-americano, que é cidade para carros. Então a grande tendência hoje é justamente pensar espaços que possam fornecer acesso para bens, ou melhor, para comércio, serviços, e que estejam num raio máximo de 15 minutos caminhando. Então, dentre as soluções, eu enxergo que a gente precisa tanto do que a gente chama de top-down, né, soluções de cima para baixo, como, por exemplo, as ODS, que vêm, né, com esses parâmetros globais. Bom, aqui em Jacareí a gente tem muitos desafios para que a gente possa implantar a ODS 11, que são de cidades inteligentes e sustentáveis. E a gente, pensando nisso, temos investido praticamente todos os dias na qualidade dos serviços prestados, principalmente no transporte público e na acessibilidade do município. Então a gente tem muitos desafios, a gente tem realmente reforçado a importância de ter uma frota 100% acessível. Então todos os nossos quase 90 carros do transporte público, eles possuem acessibilidade para o cadeirante. Então isso é importante. E para as pessoas que são idosas também a gente colocou o reconhecimento facial. E a gente presenciou em 2016 uma cidade com apenas 3 km de ciclovia e com várias mortes no trânsito. A gente registrou em 2016 cerca de 25 mortes nas vias municipais. Ano passado foram 11 mortes. A nossa meta é 0 mortes no trânsito. Mas em relação aos ciclistas que a gente presenciou, que realmente era um modal que era muito frágil, a gente conseguiu ampliar para cerca de 20 km de ciclovia no município. E a gente quer aumentar cada vez mais. A nossa meta é 30, 40 quilômetros, não somente no Parque da Cidade, mas pegar a cidade toda em si, Lucas Nogueira Garcês, Getúlio Vargas, e implantar várias ciclovias. E nós temos feito atualmente diversas ciclovias na cidade, no Parque Meia Lua, Parque da Cidade, Jardim Paraíso, e nós queremos começar também ano que vem na Lucas Nogueira Garcês, na região de Esperança, que tem uma demanda muito grande também para lá, para poder mostrar que o ciclista também tem o seu valor, tem a sua importância. Esse processo nosso de urbanizar, ele não foi um processo pensado, tampouco uma escolha, né? Foi uma situação onde
as pessoas tiveram que começar a sair do campo e ocupar os espaços da maneira que fosse possível. E infelizmente a gente sofre também muitas influências do mercado como um todo, que criam situações não só de aumento de desigualdade, mas também padrões estéticos e aspectos para que se persiga algo que torna cada vez mais excludente, né? Porque nem todos vão conseguir ter acesso a um padrão que é colocado para a gente. Mas se esse padrão fosse benéfico, até que tudo bem. Mas infelizmente é um padrão que faz com que a gente consuma muitos recursos naturais, gere muitos resíduos poluentes para gerar espaços que são insalubres. É como se fosse a via do coração. Quanto mais vias largas, mais carros eu vou ter. Mas é importante pensar nisso também. A gente tem que investir em vias no município, anel viário que a gente tem feito no município, isso é importante, novas ligações. Mas o mais importante, nosso maior desafio é trazer a pedestrianização, que é a gente reforçar que o pedestre também tem o seu papel. Não é uma cultura só de carrocentrismo, uma cultura que é americana, que foi colocada no Brasil e no mundo. A gente quer fugir um pouquinho disso e mostrar que o carro é importante, os transportes são importantes no aplicativo, são, mas também tem que valorizar o pedestre, o ciclista, essa mobilidade ativa que traz mais saúde, traz menos doenças e pessoas que conseguem chegar aos locais com maior facilidade. O nosso grande sonho, né, para atingir essa ODS é a gente poder realmente conseguir juntar os transportes, que seria assim, a pessoa, por exemplo, desce do ônibus, ela pega uma bike, ela pega um carro e consegue chegar ao transporte, ao trabalho dela. E voltar também com um carro, uma bike, uma moto, enfim. Então a gente quer realmente implantar isso na cidade daqui a um tempo, são pesquisas que são feitas direto praticamente, para a gente poder realmente unificar esses modais de transporte e vencer os desafios, que são ruas estreitas, calçadas que são antigas, e a gente tem buscado trabalhar fortemente nisso, com as rotas acessíveis e os transportes também cada dia mais, com mais qualidade para ser ofertado à população. Então, dentro da revisão do plano diretor, é fundamental que nós, enquanto cidadãos, participemos das reuniões, das oficinas, das audiências, porque é onde a gente tem o espaço de colocar aquilo que a nossa localidade necessita naquele momento, pensando para os próximos 20 anos. E também a participação em todos os conselhos que existem na cidade, para que a gente possa se apropriar e também contribuir com os problemas, porque muitas das vezes a gente está repetindo um padrão, justamente porque a gente não recebeu uma informação de como a gente pode fazer diferente. No Brasil, a porcentagem de calçada acessível é muito baixa, beira cerca de 10% no máximo. E a gente investiu muito nas rotas acessíveis, que foram pensadas juntamente com 2 conselhos importantes, da pessoa com deficiência e dos idosos. Então, o nosso trabalho é muito pautado junto com a sociedade civil. A gente faz muitas audiências públicas na cidade, na Câmara Municipal, nas escolas, nos bairros, para quê? Para que a gente possa justamente ouvir a comunidade e ouvir os anseios que ela tem para conosco e trabalhar em conjunto, para que a gente possa atender com qualidade a ODS e o que as pessoas realmente mais precisam, em transporte e acessibilidade, que é o nosso principal foco na ODS 11. Em paralelo, eu vejo como fundamental que de baixo para cima, cada um de nós, na nossa própria casa, onde a gente tem autonomia para poder fazer as intervenções, que a gente também comece a aplicar práticas que possam contribuir para que a gente repense a forma de ocupar os espaços e gerar os ambientes, né? E uma das legislações que inclusive Jacareí regulamentou poucos anos atrás é a do IPTU Verde, que tem uma proposta de incentivar cidadãos que aplicam boas práticas, né, ou práticas sustentáveis nas suas residências, dando desconto no IPTU. Mas eu vejo que isso ainda é muito insuficiente. É fundamental que a gente tenha uma fiscalização bem eficiente em relação a todos os imóveis que compõem esse tecido urbano, para que eles minimamente entrem no que já está na legislação. Eu vejo que é fundamental que a gente repense mesmo a nossa forma de ocupar os espaços, sem perder a noção do nosso contato ancestral que a gente tinha com o campo. E, infelizmente, o modelo de cidade atual ele se torna algo antagônico a como a natureza funciona. Não existe regra nenhuma receita de bolo, porque a cidade é um organismo
vivo e dinâmico, e é justamente dessa forma que a gente tem que pensar as soluções, como também é colocado na ODS, né? Pensando em gestão holística, né? Que é uma visão que pensa no todo, não separado das partes. Uma cidade sustentável é uma cidade que inclui o amor por viver naquele lugar.